Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, faz visita a presídios do Espírito Santo. E você vai ver também. Nós temos um presídio apresentável que cumpre rigorosamente tanto a norma constitucional quanto a legislação de execução penal. Justiça Federal do Rio de Janeiro autoriza leilão da casa do ex-governador Sérgio Cabral em Mangaratiba, avaliada em 8 milhões de reais. Ex-ministro Antônio Palocci é condenado a mais de 12 anos de prisão pela Justiça Federal do Paraná na Operação Lava Jato. Ministro Edson Fachin remete à Justiça de São Paulo a ação sobre atos citados em delação premiada envolvendo o ex-presidente Lula e o filho dele. Sancionada a lei que permite cobrança com preços diferenciados no comércio quando o pagamento é feito em dinheiro. Força Aérea intercepta avião com 500 quilos de cocaína em Goiás. A ação é prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. A Justiça Federal do Rio de Janeiro autorizou o leilão da casa do ex-governador Sérgio Cabral em Mangaratiba, avaliada em 8 milhões de reais. A repórter Ana Paula Ergang tem os detalhes. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. Também foi autorizado o leilão de uma lancha no valor de 4 milhões de reais e de 3 carros. No total, os bens somam mais de 12 milhões de reais. O ex-governador do Rio de Janeiro está preso desde novembro do ano passado. A mulher dele, Adriana Anselmo, está em prisão domiciliar. Sérgio Cabral foi condenado em primeira instância, acusado de ter recebido propina de uma construtora em troca da concessão de obras. A Justiça autorizou o leilão antes do fim do processo por temer a deteriorização dos bens. William, volto com você. Obrigado, Ana Paula. A Justiça Federal do Paraná condena 13 pessoas por crimes investigados pela Operação Lava Jato. Um dos condenados foi o ex-ministro Antônio Palocci. Antônio Palocci foi condenado a 12 anos, 2 meses e 20 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esta é a primeira condenação de Palocci na Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro entendeu que ele negociou propinas de mais de 200 milhões de reais com a Odebrecht em troca de benefícios em contratos com a Petrobras. O juiz também proibiu Palocci de exercer cargo público ou dirigir empresas do setor financeiro por 24 anos. O advogado de Antônio Palocci disse que vai recorrer da decisão. O ex-ministro está preso em Curitiba desde setembro do ano passado. Na mesma ação foram condenados o ex-presidente do Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e os publicitários João Santana e Mônica Moura. Como os três tiveram os acordos de delação premiada homologados pelo Supremo Tribunal Federal, vão cumprir as penas propostas pelo Ministério Público Federal. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a remessa para a Justiça Federal de São Paulo de cópia dos autos da delação premiada do Emílio Odebrecht e de Alexandrino Alencar, envolvendo o ex-presidente Lula e o filho dele, Luiz Cláudio Lula da Silva. Inicialmente, o ministro tinha determinado um envio à Justiça Federal do Paraná, mas após o pedido da defesa do ex-presidente, o ministro reverteu a decisão por entender que não há conexão com os fatos apurados pela Operação Lava Jato. Um avião que saiu de Mato Grosso com 500 quilos de cocaína foi interceptado em Goiás pela Força Aérea Brasileira. A interceptação de aeronaves suspeitas está prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica. Diante da suspeita de tráfico de drogas, o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica informou que a FAB determinou que o bimotor mudasse a rota e pousasse em Aragarças, em Goiás. No primeiro momento, a ordem foi obedecida pelo piloto, mas logo em seguida desviou o curso. Com isso, o avião da FAB disparou um tiro de aviso para fazer o piloto do bimotor cumprir a determinação. O disparo não atingiu a aeronave, que pousou na zona rural da cidade de Jussara, em Goiás. Todas as pessoas a bordo fugiram. A polícia militar foi acionada. Cerca de 500 quilos de cocaína foram apreendidos. Este advogado explica que todo o procedimento de interceptação feito pela FAB foi correto, seguindo o passo a passo estabelecido no Código Brasileiro da Aeronáutica.
A legislação brasileira ela prevê algumas hipóteses específicas em que isso ocorre. Isso está regulado no Código Brasileiro de Aeronáutica. Dentre as opções, a falta da documentação necessária, da autorização necessária, a violação a regras internacionais de voo, a suspeita de porte de drogas, de contrabando, de armamento, ou mesmo uma abordagem para se verificar a documentação necessária, são hipóteses que permitem a interceptação e até, em casos extremos, o abate por parte da aeronáutica. Um caso semelhante aconteceu em junho de 2009 em Rondônia, fronteira entre Brasil e Bolívia. O monomotor voava de forma irregular. Após a determinação de pouso, a Polícia Militar de Rondônia, juntamente com a Polícia Federal, apreenderam 176 quilos de pasta base de cocaína. Os 2 pilotos bolivianos que conduziam a aeronave conseguiram fugir, mas foram presos dias depois. A Constituição Federal aponta que a Força Aérea Brasileira é responsável pelo controle e defesa do espaço aéreo do Brasil. O monitoramento é realizado 24 horas por dia e o abatimento de aeronaves suspeitas é feito conforme a Lei 9.614 de 1998, conhecida como Lei do Abate, regulamentada pelo Decreto 5.144 de 2004. O procedimento só é usado em situações de desobediência por parte do piloto do avião duvidoso. O abate, o tiro, na aeronave ele acontece só em último caso, se a aeronave não obedecer nenhuma das outras instruções anteriores, porque a lei presume que deve existir um devido processo legal, ela regula isso, porque essa é uma medida mais enérgica. Então, a hipótese em que isso pode acontecer é em qualquer medida que autorize a interceptação. Entretanto, o abate é somente se nada for obedecido e se houver autorização da autoridade responsável, que é o presidente da República. O tráfico costuma ser feito por rotas alternativas. Este outro flagrante mostra policiais localizando um avião que fez pouso na zona rural em Santa Helena de Goiás. Para não levantar suspeitas, traficantes usam pistas improvisadas no meio das plantações. A aeronave também foi interceptada por terra. Vai pra lá! 500 quilos de cocaína foram apreendidos e o piloto preso. Em seguida, policiais também conseguiram impedir a fuga de um suspeito que estava de moto. Em Ribeirão Preto, a Polícia Federal perseguiu um avião que se preparava para a decolagem. Os policiais atiraram. Em seguida, bateram na asa para impedir a fuga. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, fez visitas a 2 presídios no Espírito Santo. A ministra Carmen Lúcia, acompanhada do presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Aníbal de Rezende Lima, seguiu direto para o presídio feminino de Cariacica. A primeira parada foi na fábrica de calçados, onde as internas trabalham de segunda a sexta-feira. Da escolha das cores até a costura dos lacinhos, cada detalhe do processo de produção dos sapatos foi observado pela ministra. As internas contaram que a atividade ajuda na renda familiar e traz a esperança de um futuro longe do crime. Em seguida, a ministra conheceu a ala onde ficam os berçários. No pátio, conversou com as mães que amamentavam seus bebês. Nas mãos da enfermeira, viu o livro de prontuário com a situação de cada interna. E, por fim, visitou a ala onde ficam as presidiárias do regime fechado. O presídio feminino, especialmente, tem uma condição especialmente boa, considerando não apenas a realidade do Brasil, mas mesmo em quaisquer outras condições, nós temos um presídio apresentável que cumpre rigorosamente tanto a norma constitucional quanto a legislação de execução penal. A segunda parada foi no Presídio de Segurança Máxima 2, no Complexo Penitenciário de Viana, situado na Grande Vitória. A ministra verificou a condição das celas, dos chuveiros, das salas de aula e conversou com psicólogos para saber como é feito o trabalho de atendimento aos internos. Ele tem uma condição muito especial, que também não é de uma condição regular, uma situação comum, mas que é mais bem tratado do que ele. Não apenas nós temos em outras localidades do Brasil, que aí realmente são condições de descumprimento das normas, como
Também, no caso, uma melhoria do próprio Espírito Santo, que em 2009 e 2010 passou por inspeções do CNJ e foi considerado uma das piores situações no Brasil. Hoje a gente não vê mais a mesma condição, no que me foi possível constatar. A agenda da ministra Carmen Lúcia no estado terminou aqui no prédio do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em uma reunião com os juízes das varas de execuções penais. A reunião com os juízes teve início logo depois e durou cerca de 1 hora. Os magistrados falaram sobre avanços e dificuldades no dia a dia para analisar os processos de internos. Para a ministra, o intuito de ouvir os juízes de vários estados é buscar uma melhoria nas execuções penais em todo o país. Eu tenho visitado todos os estados, todos os tribunais de justiça e verificado a situação carcerária. Então, normalmente eu vou a 1 ou 2 presídios, como foi hoje, um presídio feminino e um presídio masculino, de segurança máxima, e depois eu me reuni com os juízes criminais para verificar quais são os principais problemas, em que é de responsabilidade do CNJ, ou como o CNJ pode, de alguma forma, colaborar para que a gente tenha o aperfeiçoamento dessas instituições e, principalmente, a melhor prestação jurisdicional. A ministra Carmen Lúcia já tinha visitado 3 presídios. Melhorar as condições carcerárias é uma das prioridades do Conselho Nacional de Justiça. A primeira foi em outubro, no Rio Grande do Norte. A presidente percorreu 3 unidades prisionais e, em Natal, constatou superlotação no presídio feminino. Lá, 100 mulheres ocupam um espaço criado para 70. Em Parnamirim, a ministra também se deparou com uma situação preocupante. 540 presos, onde deveriam estar 290, quase o dobro da capacidade. Em novembro, a ministra esteve no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, que abriga 15 mil presos. Na visita, que durou 3 horas, a ministra viu os problemas recorrentes de superlotação e de falta de servidores. Em uma cela com capacidade para 8 pessoas, havia 18. No pavilhão reservado para os presos condenados, estavam 3.200 pessoas, embora só existam 1.400 vagas. Na ala para os presos provisórios, cerca de 4.000 detentos se apertam em um espaço para 1.600. A terceira visita surpresa foi no Presídio Central de Porto Alegre, considerado um dos mais precários do país. A ministra Carmen Lúcia conversou com presos dependentes químicos em processo de recuperação. O local também sofre com a superlotação, onde deveriam estar 1.900 pessoas, estão 4.700. O problema principal é o problema mesmo de um número excessivo, sem condições de, portanto, dar cumprimento integral ao que foi determinado pelo Supremo, qual seja, fazer com que as pessoas estejam lá em condições de dignidade, todos possam dormir. O que alguns disseram é que não há nem ao menos espaço físico para que todos possam se deitar e dormir deitados ao mesmo tempo. Tudo isso tem que ser visto. A infraestrutura precária também foi um dos pontos críticos encontrados na visita. Neste pátio, por exemplo, o esgoto corre a céu aberto e espalha mau cheiro e doenças. O Supremo Tribunal Federal recebeu nesta tarde o relatório da Polícia Federal que trata das investigações sobre o presidente Michel Temer. O documento, que reúne 6 volumes e um anexo, contém informações sobre as investigações das gravações feitas pelo dono da JBS, Joesley Batista, e o presidente Temer. Todo esse material já foi enviado ao Ministério Público Federal. Você vai ver a seguir no Jornal da Justiça. Sancionada a lei que permite cobrança com preços diferenciados no comércio quando o pagamento é feito em dinheiro. A gente volta já já. O motorista que atropelou skatistas na região central de São Paulo se entregou à polícia no início da tarde. O motorista disse em depoimento ao delegado responsável pelo caso que só entrou na Rua Augusta porque a via estava mal sinalizada. O motorista afirmou que se assustou ao ter o carro atacado por um dos skatistas e resolveu acelerar. 3 jovens foram atropelados e sofreram ferimentos leves. O delegado explicou que o motorista será indiciado, mas que já foi liberado porque não houve o flagrante. Ministros do Superior Tribunal de Justiça decidem que a aposentada não tem direito à participação em plano de saúde nas mesmas condições de quando estava trabalhando.
O plano de saúde é considerado item fundamental para uma grande parte dos brasileiros. Por isso, muitos trabalhadores se preocupam quando se afastam do trabalho. A legislação garante que o aposentado ou ex-empregado tem direito de manter o benefício nas mesmas condições de quando trabalhava. Mas é preciso estar atento às regras para manter o plano. É o custeio do plano, o pagamento da mensalidade ou do prêmio mensalmente, independentemente de ter usado ou não, tá? E a contribuição integral no momento em que é rompido o vínculo contratual, o vínculo de emprego. Então, a partir dali, eles têm a obrigação de assumir integralmente se quiserem permanecer no plano, que também é optativo. No STJ, os ministros da terceira turma julgaram um recurso especial envolvendo um banco e uma aposentada que queria continuar usufruindo do plano de saúde. A mulher trabalhou no Banco Bradesco por 22 anos. Durante esse período, o plano de saúde era custeado integralmente pela empresa. Na justiça, ela alegou que, após a aposentadoria, passou a arcar com o valor integral do plano de saúde. Mas, de acordo com o banco, a aposentada nunca pagou pelo benefício enquanto empregada, o que é um pré-requisito legal para manter o plano após a aposentadoria. Durante o julgamento, os ministros levaram em conta que o plano de saúde era pago totalmente pelo banco, o que não caracterizava salário indireto. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, destacou que, conforme a CLT, os benefícios como plano de saúde e odontológico não são considerados salário, e sim um incentivo ao trabalhador. Como a aposentada não contribuiu com os custos do benefício durante o período da ativa, ela não cumpriu com os requisitos para manter o plano durante a aposentadoria, mesmo agora pagando o valor total do plano. Os ministros entenderam que não se trata de salário in natura, em princípio. Em segundo lugar, eles se respaldaram no fato de que ela nunca contribuiu para o custeio do plano de saúde, do caso seguro-saúde, que Bradesco seria seguro-saúde. Ela nunca contribuiu, ou seja, nunca pagou R$1 de prêmio para o custeio dela, para o custeio do plano, para as despesas do plano de saúde. E mesmo com a justificativa dela, que teria assumido integralmente o pagamento do seguro no momento do rompimento do vínculo com o empregador, ela não se sustentou, porque faltava uma outra condição básica, que era o do pagamento anterior, o pagamento para o custeio, para a manutenção do seguro-saúde. Justiça Eleitoral pune partidos que cometeram irregularidades durante a campanha eleitoral de 2016. A ação foi proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral no Maranhão. 5 partidos serão punidos por terem utilizado o tempo destinado à propaganda partidária para promover pré-candidatos à Prefeitura Municipal de São Luís nas eleições de 2016. São eles o Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Mobilização Nacional, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Cristão e Partido Progressista. A prática de propaganda partidária irregular foi constatada pela Procuradoria Regional Eleitoral no Maranhão, que entrou com ação contra os partidos citados. De acordo com a PRE do Maranhão, no caso o PP, o PSB e o PMN, os partidos deixaram de promover as ideias e programas da legenda para realizar a promoção pessoal do filiado. Já no caso do PTB e do PSC, ambos contribuíram para a propaganda de outro partido que tinha um candidato concorrendo à Prefeitura de São Luís. Todos serão punidos com a redução do tempo proporcional às propagandas irregulares. A punição deverá ser aplicada no segundo semestre deste ano. Sancionada a lei que permite a comerciantes a cobrança de preços diferenciados para um mesmo produto, dependendo da forma de pagamento. A repórter Fernanda Porto tem os detalhes. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. A lei sancionada hoje tem o objetivo de modernizar o sistema de pagamento. Para explicar um pouco mais o que muda com essa nova lei, eu converso agora com o advogado Fernando de Assis Bom Tempo. Olá, boa noite. Vamos explicar um pouco melhor como é que funciona essa lei. O comerciante tem o direito de escolha, ele não é obrigado a aplicar esse desconto, não é isso? Com certeza, a intenção dessa medida provisória convertida em lei é criar mais um instrumento, um mecanismo de acesso ao consumo
por parte do consumidor, permitindo a diferenciação de preço de acordo com a modalidade de pagamento, se é feito à vista ou através dos mecanismos de fornecimento de crédito. A questão de pagamento em dinheiro pode dar uma margem de quantos % de desconto relacionado a uma compra feita em débito ou crédito, por exemplo? Atualmente, a gente tem conhecimento que entre 3% a 5% do valor que é cobrado na utilização dos cartões de crédito ou até de débito, eles acabam necessariamente facilitando a utilização de descontos quando é do pagamento à vista. O comerciante que optar a dar esse desconto para o consumidor deve informar, deve deixar clara essa diferenciação de preço, assim como determina o Código de Defesa do Consumidor. Isso não muda, né? Não, com certeza. E é importante para que essa lei consiga alcançar o objetivo por ela pretendido, que haja uma fiscalização e um controle, seja pelos órgãos de proteção, seja pelo próprio consumidor. Daí seria indispensável que o consumidor seja informado exatamente do qual o valor do desconto que está sendo concedido e qual o motivo da diferenciação dos preços. Ainda dentro dessa temática financeira, saiu uma pesquisa do Serasa Experian, que no acumulado dos 5 primeiros meses desse ano, o limite de cheque sem fundo ficou em 2,18%. A região norte é a que lidera o ranking da inadimplência. Dentro desse contexto, o que diz a lei sobre essa questão? Com certeza a utilização do índice ou taxa de inadimplência para o cálculo do preço que é utilizado pelos fornecedores é fator ou parâmetro relevante para a definição daquilo que será utilizado na diferenciação dos preços especificamente. A lei do cheque, especificamente citada nessa pesquisa, ela permite que o estabelecimento chegue até a recusar compras realizadas nessa modalidade, o que acaba sendo uma forma de proteção ao crédito e ao próprio fornecedor. Então, dentro dessa temática, a nova lei sancionada hoje também tem a ver com isso, porque quem paga em dinheiro, está pagando à vista, tem vantagem em relação a quem vai usar cheque, o cartão de crédito e débito. Com certeza é possível essa diferenciação. Ok, obrigada por sua participação. William, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Fernanda, pelos esclarecimentos. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou habeas corpus ao ex-dirigente do Clube Atlético Goianiense, Maurício Borges Sampaio, acusado de homicídio qualificado do jornalista esportivo Valério Luiz, em 2012, em Goiânia. Segundo o relator, a sentença de pronúncia que submeteu o réu à júri popular preenche os requisitos legais. Segundo a acusação do Ministério Público, ele foi o mandante do homicídio de Valério Luiz, que apresentava programas no rádio e na TV. O motivo seriam as críticas que o jornalista fazia à diretoria do time de futebol. E no próximo bloco do Jornal da Justiça. Presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, participa de seminário sobre a reforma política em São Paulo. A gente volta em instantes. O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que condenou uma empresa de moda do Rio Grande do Sul a indenizar um vendedor. O empregado teria sido ofendido pela subgerente na frente de colegas e clientes por causa da orientação sexual dele. O vendedor procurou a Justiça do Trabalho alegando que teve uma discussão com a subgerente da loja e que teria sido ofendido por ela com termos pejorativos relacionados à orientação sexual dele. Em primeira instância, a empresa foi condenada à revelia por não ter comparecido à audiência do processo. A condenação, com base na CLT, fixou a indenização em R$ 5.000. O valor foi mantido em segunda instância, já que o TRT considerou como verdadeiros os argumentos do trabalhador devido aos efeitos da revelia. Mas a empresa recorreu outra vez e o caso chegou ao TST. O relator do processo, na 8ª turma, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, entendeu que a decisão do regional seguiu a lei e que, por isso, a indenização deveria ser mantida. O ministro foi acompanhado pelos demais membros da turma e a decisão foi unânime. Ainda cabe recurso. Depois que uma orientação é definida, os processos sobre o mesmo assunto devem ser decididos da mesma forma. E um dos catalisadores dessa medida é o incidente de resolução de demandas repetitivas, assunto do programa Reflexões de hoje. O professor de Direito e consultor André Ramos Tavares e a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, discutem requisitos e consequências do incidente com o professor George Abu e com o procurador Marcos Cavalcante. O Reflexões é daqui a pouco, às 19h. Um grupo de advogados do Reino Unido visitou o Tribunal Superior Eleitoral nesta segunda-feira para conhecer o sistema eleitoral brasileiro.
Os advogados do Reino Unido foram recebidos pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga, que apresentou aos visitantes o sistema eletrônico de votação brasileiro. O grupo também teve a oportunidade de saber mais sobre a história da urna eletrônica e seu funcionamento. Os advogados britânicos estão no país desde a semana passada, participando de um programa de intercâmbio da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, participou hoje do seminário Reforma Política Já. O evento é promovido pela Federação das Indústrias de São Paulo. No encontro em São Paulo, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, ressaltou que a defesa da democracia deve ser prioridade dos 3 poderes da República e da sociedade como um todo. O presidente do TSE disse ainda que a deterioração da democracia pode levar o país a regimes pavorosos que comprometem os direitos do cidadão. Por isso, para Gilmar Mendes, a reforma política deve ser feita seguindo todos os preceitos da Constituição. Amanhã, o ministro Gilmar Mendes se encontra com presidentes de partidos políticos que têm representação no Congresso Nacional, também para discutir a reforma política. O encontro está marcado para as 10 horas da manhã, aqui no TSE, em Brasília. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.